Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22, a cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha para mim, por favor, e preste atenção, toda a igreja. Por que Jesus ele tirou aquele homem, aquele cego da aldeia? Será que Jesus não tinha poder para curá-lo lá dentro? Será que tinha alguma coisa ali que poderia impedir Jesus de operar? Não, porque não existe nada e ninguém que possa impedir o poder de Deus de se manifestar. Diga glória a Deus. Porém, todavia, dentro daquela aldeia, tinha algo sim que poderia impedir o cego de ser abençoado. Então Jesus fez questão de tirá-lo da aldeia. Mas isso ficaria registrado. Isso ficaria escrito no testamento. E por que ficou registrado, escrito? Para que hoje nós tivéssemos conhecimento disso. Disso o quê? De que um homem foi tirado de uma aldeia para ser curado do lado de fora? Não. Mas para que ficasse registrado, para que eu e para que você soubéssemos que em determinadas coisas da nossa vida, em determinadas situações, em determinados momentos, nós precisamos sair de perto de pessoas que nos cercam, de pessoas que estão à nossa volta, de pessoas que estão ao nosso redor. Porque se você permanecer perto dessas pessoas, as palavras negativas delas vão sufocar a sua fé. As palavras pessimistas, as palavras de derrota vão fazer com que a sua fé esmoreça. Vão fazer que dentro de você, ao invés de crescer a esperança, cresça o desânimo. Ao invés de crescer dentro de você a confiança, faz com que cresça em você o medo. Então Jesus fez questão de tirá-lo da aldeia por esse motivo. E outra coisa mais que me chama a atenção. Jesus, ele, aplicando-lhe a saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Uma observação. Para que Jesus, ele teria que passar saliva? Porque era na saliva que estava o antídoto, o remédio para curar a cegueira? Responde para mim. É claro que não. É óbvio que não. Jesus não precisava nem tocar, nem sequer falar. Só em pensamento ele poderia ordenar. Iria acontecer. Mas isso também ficou registrado
para mostrar para mim, para mostrar para você, acerca do ponto de contato. Acerca de que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Jesus não precisava nem de saliva, nem de falar, fica curado, não. Mas ele fez questão de fazer desse jeito, para que ficasse registrado, para que você entendêssemos que é preciso ter fé, e fé só da boca para fora não resolve, tem que ter atitude, amém? Qual foi a atitude de Jesus? Passar a saliva. É igual um montão de gente que fala que tem fé, mas não toma atitude de vir para a igreja, e que vem para a igreja e não toma atitude de obedecer o que é pregado. Ela sabe o que tem que fazer, porém não faz, por isso não é abençoada, e muda de igreja, muda de religião, muda de tudo, mas a vida dela não muda. Você está entendendo sim ou não? Quem está entendendo, faz assim por favor. E outra observação, quando Jesus fez isso, ele perguntou para o cego: vês alguma coisa? O cego, ele recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ou seja, ele começou a ver, mas ele já estava vendo perfeitamente? Ele estava vendo perfeitamente? A visão estava limpa? Não. Ele disse: olha, eu estou começando a ver os homens, mas assim me parece como se fossem árvores andando. Ou seja, ele começou a enxergar, mas não estava enxergando totalmente. Jesus deixou ele embora enxergando embaçado? Jesus falou para ele: não, vai assim mesmo que depois melhora. Ele fez isso? Não. Ele foi e fez o quê? Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Jesus então novamente colocou a mão nos olhos dele, e ele ficou curado. Isso significa que, primeiro, Jesus não faz nada pela metade. A boa obra que ele começou a fazer na sua vida, ele vai finalizar, ele vai fazer até o final. Diga glória a Deus. E segundo, isso mostra para mim e para você que nós não podemos parar no meio do caminho. Se há em você um desejo, uma necessidade, um sonho, um objetivo, você tem que perseguir até o final. Talvez as coisas começaram a clarear para você e parou. Ficou naquilo mesmo e você acabou desistindo. Você tem que continuar. Porque assim como para aquele cego, não bastava só ficar enxergando embaçado, ele tinha que enxergar claramente, e enxergou claramente. Significa também que na sua vida, não basta as coisas pela metade. Não bastam as coisas pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Ele não faz 35% e fica com 65% para trás. Ele faz por completo. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. E quando o cego ficou curado, então ele mandou o cego embora. Falou: vai, segue sua vida, agora não volta para a aldeia não. Isso significa que você, sendo abençoado, você não tem que voltar para o mundo. Você não tem que ficar dentro da igreja só atrás de bênçãos. Recebeu a bênção, aí volta a pintar, bordar, tricotar e costurar lá fora, no sentido figurado da coisa. Fazer besteira. Viver no pecado. Você nem deve voltar para o mundo para viver no pecado, e nem deve ficar na igreja sendo um religioso fanático. Mas você tem que ser um seguidor de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém, pessoal? Eu falo isso há mais de 20 anos. Homens erram, pregadores erram, não existe a igreja perfeita,
a igreja perfeita é só quando todos nós estivermos lá no reino dos céus. Amém, pessoal? Aqui na terra não existe igreja perfeita, porque embora seja de Deus, ela é dirigida por homens. E homens muitas vezes se perdem no meio do caminho. Perdem o foco, perdem a visão, perdem o objetivo. Mas eu pergunto, Jesus, ele perdeu o objetivo dele de salvar você? De me salvar? De nos salvar? Então nós não temos que estar escorados em homens. Amém? Quantas pessoas eu já vi ao longo desses mais de 20 anos? Já uns 22 anos. Porque eu desanimei, porque eu tinha uma fé tão grande naquele pastor, ou naquele bispo, e eu soube que ele fazia certas coisas. Meu amigo, está escrito, aquele que está de pé, tem que se cuidar para o quê? Para não cair. Aquele pastor, ou aquele bispo, ou quem quer que seja, não se cuidou, e acabou o quê? Caindo. E Jesus tem culpa de quê nisso? Nenhuma. Você vai deixar de ser fiel a Deus porque eu pequei, porque eu errei? Você vai deixar de andar com Deus porque eu deixei de andar? Isso é desculpa de aleijado. É a muleta. Não tem um ditado assim? Um dizer assim? Desculpa de aleijado é muleta. Na minha cidade fala muito isso. Que inclusive eu me deparei uma vez com uma situação dessa. Bem no comecinho do meu ministério, estava fazendo reunião, tinha umas 7, 8 pessoas. E aí tinha um senhor com a bengala, e só andava com aquela bengala. E ele ficou curado. Coloquei ele para andar sem a bengala, e ele... Acabou a reunião, o homem está chateado, está bravo, está triste. Eu falei, mas senhor, o que aconteceu? Aí ele falou, agora como é que eu vou pedir ajuda na rua se eu estou curado? Eu falei, agora você não precisa mais pedir, agora Deus te deu forças, saúde para você trabalhar. Não é verdade? Porque o trabalhador, até com dificuldade, ele se esforça. Quantos casos eu vi lá em São Paulo, por exemplo? Pessoas sem os pés, sem as pernas, se locomovendo com as mãos no sinal de carro, vendendo água, vendendo bala, para levar o sustento para a família. Ele poderia estar pedindo lá, não poderia? Poderia ou não poderia? Eu não tenho condição. Ele estava trabalhando. Então eu quero dizer para você o seguinte: desculpa, você usa ela porque você quer usar. Porque nada pode impedir você de andar com Jesus. As promessas dele não falham. Ele não faz nada pela metade. Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Ele é fiel. Mas aí tem aquilo, ele honra quem honra ele. Eu honro os que me honram. Então muitos de vocês querem ser honrados por Deus, sem antes honrar a ele. Honre a Deus, seja fiel a Deus, saia da aldeia, ou seja, do meio de pessoas negativas, pessimistas, contrárias. Não fique dando ouvidos a fofocas, a calúnias, a difamações, a palavras negativas. Porque Jesus, ele quer curar você de toda a cegueira e levar você a enxergar as bênçãos dele na sua vida. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome dele. Eu quero que nessa oração você peça para Deus, para ele te dar forças, para ouvir só a voz dele e ignorar todas as vozes contrárias à sua volta, porque não é fácil, o bombardeio é grande, é na televisão, é na internet, é no rádio, é dentro de casa, não é assim? É dentro do ônibus vindo para a igreja ou indo trabalhar, toda hora ouvindo alguém falar de desgraça, de destruição, de derrota, só o que não presta.
Você vê que bagunça? Quando começou essa pandemia, aí começou aquela politicagem danada. E o pico não é agora não, vai ser mês que vem. Chegava o mês que vem, não, vai ser agora, é o outro mês. Não, vai morrer 1 milhão. E começou. E isola. Aí o presidente falando, economia. E o pessoal o quê? Não, economia arruma depois, resolve depois. Vamos cuidar de vidas. E agora? Que tem lugar que o arroz custava R$9, está custando quase 40. Aí os ignorantes, os que faltam conhecimento, vão querer botar culpa em presidente, botar culpa em não sei quem. Olha que situação. Você conhece alguém que nessa pandemia quebrou, faliu a empresa, o comércio? Você conhece alguém que aconteceu isso? Quem conhece? Faz assim. Várias pessoas. Se você não conhece, faz o seguinte. Vai nos shoppings. Você vai ver loja lá que nunca mais abriu. Pergunta para a loja vizinha. Essa loja vai abrir quando? Ela vai dizer para você, essa loja não vai abrir mais. A pessoa faliu. Quantas famílias, por causa disso, estão passando necessidades? Por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Então você tem que viver pela fé. Amém? E não por aquilo que falam à sua volta. Você tem que viver pela fé. Porque o seu vem de Deus. Você trabalha e Ele honra. Você planta e Ele te dá a colheita. Amém, pessoal? E se todo mundo falar para você que não vai dar certo, você não depende de todo mundo. Você só depende de Deus. Se você aprender a viver isso, as coisas funcionam na sua vida. Porque falar é fácil. Se você ir numa fazenda aí onde tem papagaio, pega um filhotinho e começa a ensinar ele a falar. Daqui a pouco o papagaio está repetindo isso. O justo viverá pela fé. Porque falar é fácil. Você tem que viver. A fé sem obras é morta. As obras significam as suas atitudes. Você tem que fazer. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Coloque as mãos sobre o seu coração e peça para Deus. Fala para Ele, Senhor, tampa os meus ouvidos para as palavras negativas desse mundo e me faça ouvir só a Tua voz, Senhor. Peça isso para Ele. Peça isso para Deus. Faça a sua oração e fala para Ele, Senhor, eu quero que o Senhor venha me ajudar a enfrentar os dias maus, a enfrentar tudo que não presta, a andar no Teu caminho. Fala para Ele, Senhor, me tira da aldeia, me tira de perto daqueles que me fazem mal, que me causam mal. Peça isso para Ele e fala para Ele, Senhor, abre os meus olhos, me cura de toda cegueira, para que eu possa enxergar as Tuas bênçãos na minha vida, o Teu poder na minha vida, para que eu possa enxergar a vitória. Eu entrego todos nas Tuas mãos, Senhor, e sei que o Senhor está abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Digam graças a Deus. E glorifica com as palmas o nome de Jesus.